Este vídeo é um breve spoiler sobre a revista, que é um produto final do programa Residência Pedagógica. Eu sou residente do Polo Eren Clementino Coelho, aqui de Petrolina. A nossa revista tem como título Incivilidade, a violência não questionada, e desde já agradecer o apoio e a ajuda do docente orientador Fernando Mattioli e da preceptora Jucidete. O nosso eixo temático da residência pedagógica foi a violência, então a gente fez vários estudos ao longo desse terceiro ciclo e a partir desses estudos, a gente começou a delimitar a nossa pesquisa que vai tratar especificamente a violência escolar e mais especificamente ainda a incivilidade. Pode passar, Mirella. Tá bem? Não, deixa aí. Deixa aí. Ô, velho, eu não parei de gravar não, ó. Mas tá bom. A violência... Não, volta lá. Variações? Sim. A violência ela possui várias definições, então o conceito de violência ele não é uno, ele vai variar conforme o autor. A OMS definiu a violência como o uso da força ou poder em uma forma de ameaça contra si ou grupo ou comunidade que ocasione ou tenha grandes possibilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. A nossa revista ela vai ter como principal base o teórico francês Bernard Charlot. Ele é sociólogo e ele vai definir a violência da seguinte forma: é o nome que se dá ao ato ou uma palavra ou situação em que o ser humano é tratado como um objeto, sendo negados seus direitos e a sua dignidade de ser humano, de membro de uma sociedade, de sujeito insubstituível. Assim, definida, a violência é o exato contrário da educação, que ajuda a advir o ser humano, o membro da sociedade, o sujeito singular. Pode passar. Então, a violência ela vai variar conforme o tempo e o lugar. A Miriam Abramo ela diz que o conceito de violência requer uma certa cautela, porque ela é inegavelmente algo dinâmico e mutável, e suas representações e dimensões e significados passaram por adaptações à medida que as sociedades vão se transformando. A dependência do momento histórico, da localidade, do contexto cultural e de uma série de outros fatores atribui um caráter de dinamismo próprio dos fenômenos sociais. Então, a violência, enquanto conceito, ela é um conceito bem mutável e que vai variar de autor para autor. Vale dizer que a violência escolar ela vai começar a ganhar holofotes principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, e também esses holofotes vêm também em consideração as grandes reportagens e matérias midiáticas feitas por alguns jornais que vão chamar a atenção da população e também dos cientistas para estudar esse fenômeno social aqui no Brasil. Como a gente falou anteriormente, a violência ela tem vários tipos, né? Então pode ser a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, dentre outras violências que ainda existem. Em especial, né, na nossa pesquisa a gente trabalhou a violência escolar, porque a gente, enquanto docente, vem sofrendo com essa violência. E a escola, a gente compreende a escola como uma instituição que pode transformar a população. A gente vai trabalhar com a violência escolar, porque é uma violência que faz parte do nosso cotidiano enquanto docente e também enquanto estudante.
e também porque a gente acredita que a educação que a gente acredita que a educação é a única saída para minimizar a violência. Pode passar. O Charlot ele vai definir a violência, né, escolar em três âmbitos, vamos dizer assim. Ele vai dizer que existe a violência na escola, que é aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem estar ligado à natureza da instituição, como, por exemplo, quando um bando entra na escola para acertar contas das disputas que são do bairro. A escola ela vai ser apenas o local onde vai acontecer essa violência, mas esse local ele poderia ter sido outro. Existe também a violência da escola, que está ligada à natureza e às atividades da instituição escolar, quando os alunos provocam incêndio, batem nos professores ou ofendem os professores. E eles se entregam à violência que visa diretamente a instituição e aqueles que a representam. Essa violência contra a escola deve ser analisada com a violência da escola. Aí a gente entra na terceira definição de Charlot, que é essa violência da escola, que é uma violência institucional e simbólica que os próprios jovens suportam através da maneira com que a instituição e seus agentes os tratam. Modos de composição de classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras desdenhosas dos alunos, as consideradas pelos alunos injustos ou racistas. Pode passar. E aí a gente entra, né, na nossa violência específica, a incivilidade. A incivilidade ela é considerada uma microviolência, né, por muitos autores, porém ela não é muito questionada justamente por ter, de certa forma, a sua ação minimizada. Volta. Peraí. E aí a gente adentra a nossa violência específica, que é a incivilidade, né? A incivilidade ela é considerada uma microviolência, e talvez por ser considerada uma microviolência, ela não é uma violência que é muito questionada ou debatida, seja dentro da escola ou dentro da própria família, né? E a incivilidade, ela não é uma violência que, vamos dizer assim, vai ferir fisicamente alguém, né? Mas ela pode vir a causar essa violência física, né? As chamadas incivilidades não rompem necessariamente com acordos e regras e esquemas pedagógicos. Antes, elas rompem com as expectativas do que pode estar sendo tacitamente esperado como boa conduta social. As incivilidades são rupturas em nível das regras e expectativas tácitas de convivência, dos pactos sociais que perpassam as relações humanas e cujo sentido muitas vezes supomos que seja de domínio público desde a infância. Então, a incivilidade ela vai configurar uma quebra de acordo dessas regras que são socialmente aceitas, né? Exemplos de algumas incivilidades dentro da escola é o aluno que fica jogando lixo nos corredores, o aluno que fica empurrando outros colegas nos corredores, jogando bolinhas de papel nos colegas, atrapalhando a concentração da classe e trazendo um déficit de aprendizagem. Outro exemplo clássico são os xingamentos dentro da escola, que também configuram uma espécie de incivilidade. Como elas são consideradas microviolência, muitas vezes elas não são analisadas, mas a verdade é que elas podem provocar danos mais graves às vítimas, né? E trazem problemas sociais que a gente vai abordar. Pode passar. E aí a gente fez uma breve pesquisa, né? Essa pesquisa foi com duas classes da Escola Eden Clementino Coelho, né? E alguns dados que são relevantes é que a grande maioria dos alunos já presenciou outros colegas jogando papel no chão. Alguns relatam, grande maioria na verdade, já sofreram empurrões, xingamentos dentro da sala de aula. Também tem casos onde alunos riscam as cadeiras e as mesas, né? E a gente fez também algumas perguntas justamente para tentar
entender como é que essas incivilidades elas chegam dentro da escola. E aí a gente tem alguns dados que mostram que a maioria dos alunos, de forma esmagadora, já presenciou xingamentos no trânsito, xingamentos em músicas, xingamentos no futebol e também algumas outras formas de incivilidades que não estão relacionadas ao ambiente escolar. Pode passar. E aí a gente chega nas consequências. Bem, as consequências das incivilidades elas podem ser várias, né? E, como eu disse, elas podem trazer danos mais graves. Por exemplo, quando a gente naturaliza o xingamento numa criança ou num adolescente, quando ele chega na sua vida adulta, né, ele pode se deparar com algumas situações, né, pode xingar outras pessoas e levar a alguma briga, seja no trânsito, seja no esporte, seja dentro de qualquer ambiente social. Outra forma de incivilidade que a gente percebe é o atraso, né? Quando um aluno chega atrasado, né, por mais de 20 minutos, dispensando, né, essa regra que a gente tem de boa convivência e também a regra de bom senso, esse aluno ele está criando uma cultura que não vai contribuir para a entrada dele no mercado de trabalho e que de certa forma vai quebrar com alguns acordos que a gente tem socialmente aceitos. Como, por exemplo, outra incivilidade que a gente naturaliza, né? Pessoas que jogam lixo nos pátios ou nas ruas, que é uma incivilidade e que também pode trazer alguns problemas, sejam de origem sanitária, né? Como a proliferação de algumas doenças, a aumentar o risco de água parada e provocar a proliferação do mosquito da dengue, ou também, né, jogar lixo nas ruas e causar alguns alagamentos e alguns transtornos que poderiam ser facilmente evitados. Pode passar. Por fim, nessas considerações finais, a gente entende que o primeiro passo para se por fim, a gente compreende que o primeiro passo para a gente desnaturalizar a violência seria identificar, né, a escola poderia fazer um levantamento com as turmas, né, e pegar alguns dados, né, e desses dados, a partir daí, a gente consegue identificar qual tipo de violência está sendo mais frequente e a solução mais adequada para tratá-la. E outra forma seria, né, com esses dados, reunir toda a comunidade escolar, professores, gestores, alunos, pais e todos esses que integram a comunidade escolar e promover um debate visando a conscientização e pregando por uma cultura de paz. E a partir desse momento que a gente consegue trazer para esses alunos uma cultura de paz, a gente está contribuindo para a melhoria da nossa sociedade, porque esses alunos jovens, muitas das vezes, eles vão ser grandes agentes disseminadores da cultura de paz, combatendo e minimizando os danos da violência na nossa sociedade.